Ela saía do mercado com a sacola pesada quando viu dois idosos no chão pedindo ajuda. Ninguém tinha parado. Ela parou. O que fez nos minutos seguintes, ela nunca imaginou que estava sendo observada. E muito menos que aqueles dois idosos eram seus próprios sogros. Naquele jantar tudo parecia normal. A mesa estava posta, a comida estava quente, e Fábio sorria daquele jeito de quem ainda acredita que consegue manter a paz entre dois mundos que nunca se encaixaram direito. Lúcia chegou com ele, cumprimentou os sogros com um abraço breve e foi direto ajudar a colocar os pratos na mesa. Ela sempre fazia isso, sempre tentava. Mas Dona Maria observava cada movimento da nora com aquela atenção silenciosa de quem está procurando algo errado, mesmo sem saber exatamente o que. O jantar foi transcorrendo com aquela conversa de superfície que famílias às vezes cultivam para não precisar falar do que realmente importa. Seu Geraldo contou uma história de quando Fábio era criança. Todo mundo riu e por um breve momento pareceu que aquela noite seria diferente das outras. Lúcia até relaxou um pouco, soltou os ombros, pegou mais um pouco de arroz e fez um comentário sobre a comida que Dona Maria tinha preparado, um elogio genuíno daqueles que saem sem pensar. E Dona Maria sorriu, mas foi um sorriso que não chegou aos olhos. Quando Fábio foi lavar a louça e seu Geraldo saiu para buscar a sobremesa, as duas ficaram sozinhas na mesa por alguns minutos. Lúcia tentou conversa. Perguntou sobre a consulta médica que a sogra tinha marcado para aquela semana. Dona Maria respondeu com frases curtas, educadas, mas distantes. Lúcia engoliu aquilo como engolia tantas outras coisas e ficou em silêncio, olhando para a toalha de mesa. Não era hostilidade aberta, era algo pior. Era aquela frieza que não dá para nomear, que não dá para confrontar, que simplesmente está lá e faz a pessoa se sentir de sobra no lugar onde deveria se sentir em casa. Quando Fábio e Lúcia foram embora naquela noite, seu Geraldo fechou a porta e voltou para a sala onde Dona Maria já estava sentada com aquela expressão fechada. Ele conhecia aquela expressão. Sabia que ela estava ruminando alguma coisa, mas antes que ele pudesse dizer qualquer palavra, o portão rangeu lá fora e os dois reconheceram o barulho. Era Neuza. Neuza morava na casa do lado havia mais de 20 anos. Era daquele tipo de pessoa que sabe de tudo que acontece no bairro antes mesmo de acontecer e que distribui informação com a mesma naturalidade com que outras pessoas distribuem bom dia. Ela entrou com um sorrisinho de quem está com novidade na ponta da língua, recusou o café que Geraldo ofereceu e foi direto ao ponto. Tinha visto Lúcia alguns dias antes, perto da padaria da Rua das Acácias. Uma senhora mais velha, carregando sacola, tinha tropeçado bem na frente dela e pedido ajuda para se levantar. E Lúcia, segundo Neuza, tinha olhado, diminuído o passo por 2 segundos e continuado andando. A idosa ficou ali, sem conseguir se levantar sozinha, até que outra pessoa parou para ajudar. Dona Maria ouviu aquilo e ficou quieta. Geraldo franziu a testa e disse que devia ter sido engano, que talvez Lúcia não tivesse visto direito, que a rua era movimentada. Neuza deu de ombros com aquele ar de quem não precisa convencer ninguém porque a história fala por si mesma. Tomou água, disse boa noite e foi embora deixando aquelas palavras penduradas no ar da sala, como roupa molhada num dia sem vento. Geraldo tentou dormir cedo. Dona Maria ficou acordada. Ela ficou sentada na cadeira da janela por um tempo que ela mesma não soube medir, olhando para a rua vazia lá fora. Ficou repassando cada jantar, cada visita, cada conversa com Lúcia, tentando encaixar a imagem que Neuza tinha pintado com a imagem que ela mesma construiu ao longo do tempo. E o problema era que as duas imagens não batiam, mas às vezes a gente não quer que batam. Às vezes a gente já escolheu o que quer acreditar e só precisa de um motivo pequeno o suficiente para parecer razoável. Nos dias seguintes,
Alguma coisa mudou em Dona Maria, não de forma dramática, não com discussões ou com frieza declarada. Foi uma mudança sutil, daquelas que a pessoa que está do lado de fora não consegue ver, mas quem está do lado de dentro sente com uma clareza que dói. Lúcia sentiu, numa tarde em que foi visitar o sogro sozinha, porque Fábio tinha ficado no trabalho. Lúcia chegou com um pote de comida que tinha preparado especialmente pensando nos gostos de Geraldo. Deixou na geladeira, tomou um café rápido, tentou conversa. Dona Maria respondeu, foi educada, mas havia uma distância nova naquilo tudo. Uma parede fina que não existia antes, ou que talvez existisse e agora estava mais visível. Lúcia foi embora sem entender. Ligou para Fábio no caminho e disse, com aquela voz de quem está tentando não parecer chateada e não está conseguindo, que achava que tinha feito alguma coisa errada, mas não sabia o quê. Fábio disse que ela estava inventando, que a mãe era assim mesmo, que era o jeito dela. Lúcia não respondeu. Ficou olhando pela janela do ônibus enquanto a cidade passava lá fora e guardou aquilo num lugar dentro dela, onde já havia outras coisas guardadas há muito tempo. Neuza voltou na semana seguinte. Dessa vez com mais detalhes, ou talvez com detalhes que ela foi acrescentando sem perceber, como acontece com histórias que passam de boca em boca e vão ganhando peso com o tempo. Disse que não era a primeira vez. Que tinha visto Lúcia outras vezes agindo daquele jeito. Que gente assim tem uma face para mostrar para o marido e outra para mostrar para o mundo. Dona Maria ouviu. E dessa vez, Geraldo também ouviu tudo, sentado no mesmo sofá, com o rosto fechado de quem está desconfortável, mas não sabe bem por quê. Quando Neuza foi embora, ele tentou falar. Disse que Neuza gostava de história, que não dava para levar tudo a sério, que Lúcia nunca tinha dado motivo real para a desconfiança. Dona Maria virou para ele com uma calma que era quase assustadora e disse uma coisa que Geraldo não esqueceu mais. Disse que exatamente por isso ela precisava ter certeza. Que se Lúcia era tudo o que parecia ser, um teste não ia mudar nada. Mas se havia algo escondido por baixo daquela aparência, ela precisava saber antes que fosse tarde demais. Antes que o filho se machucasse de um jeito que não tivesse conserto. Geraldo ficou olhando para a esposa por um longo tempo. Conhecia aquela expressão. Sabia que quando ela chegava naquele ponto, não havia argumento que chegasse antes da decisão que ela já tinha tomado. Então fez o que sempre fazia quando não conseguia convencer Dona Maria de nada. Ficou em silêncio, e naquele silêncio, sem que ninguém tivesse dito em voz alta, o plano nasceu. Lúcia estava em casa naquela noite, preparando o jantar, sem saber de nada. Sem saber que a sogra estava do outro lado da cidade, decidindo testá-la. Sem saber que a história que Neuza tinha contado era o estopim de algo que mudaria tudo. Sem saber que em poucos dias, numa calçada comum de uma rua qualquer, a vida de toda aquela família viraria de cabeça para baixo, de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para enfrentar. Dona Maria não dormiu bem naquela noite. Nem na seguinte. Ficava virando na cama, olhando para o teto escuro, e toda vez que fechava os olhos, via a cena que Neuza tinha descrito. Uma senhora no chão, pedindo ajuda, e Lúcia passando. Ela sabia que aquela imagem podia ser exagerada, distorcida, inventada até. Mas havia uma parte dela que não queria investigar isso com muita profundidade. Porque se a história fosse mentira, ela teria que olhar para dentro de si mesma e perguntar por que tinha acreditado tão rápido. E essa pergunta era incômoda demais para encarar de frente. Seu Geraldo acordou numa dessas madrugadas e encontrou a cama do lado vazia. Foi até a cozinha e achou a esposa sentada com um copo d'água na mão, olhando para o nada. Sentou do lado sem dizer nada por um tempo. Ele tinha aquele jeito de ficar em silêncio junto com as pessoas,
que é uma coisa rara e que Dona Maria sempre soube reconhecer, mesmo quando estava demais dentro dos próprios pensamentos para agradecer. Foi naquela madrugada que ela falou pela primeira vez em voz alta sobre o que estava pensando. Não foi uma conversa longa. Foram poucas frases, diretas, ditas com aquela calma de quem já decidiu e só está avisando. Disse que precisava ver com os próprios olhos, que não aguentava mais ficar na dúvida, que se Lúcia tinha caráter de verdade, uma situação simples provaria isso. E se não tinha, melhor saber agora. Geraldo ouviu tudo com o rosto fechado. Quando ela terminou, ele perguntou se ela tinha noção do que estava propondo. Dona Maria disse que tinha. Ele perguntou o que fariam se a coisa saísse errada, se Lúcia os reconhecesse, se Fábio descobrisse. Dona Maria disse que tomariam cuidado. Geraldo ficou olhando para o copo dela por um longo tempo e depois disse em voz baixa que aquilo não estava certo, que havia jeitos melhores de resolver, que bastava conversar com a nora de frente. Dona Maria virou para ele com um olhar que ele conhecia desde os primeiros anos de casamento. Um olhar que não precisava de palavras. E Geraldo entendeu que a conversa tinha acabado. Não porque ele concordava, mas porque havia batalhas que ele já sabia que não venceria, e aquela era uma delas. Nos dias que se seguiram, Dona Maria começou a organizar o plano com uma atenção a detalhes que surpreendeu até ela mesma. Abriu o guarda-roupa do quarto de despejo, aquele onde ficavam as coisas que ninguém usava mais, mas ninguém tinha coragem de jogar fora, e começou a separar peças. Uma blusa desbotada, uma calça larga demais, um par de sapatos que já tinham visto dias melhores. Geraldo olhou para a pilha de roupa em cima da cama e ficou com aquela expressão de quem está tentando achar o lado engraçado de uma situação que não tem nenhum. Ele experimentou a roupa velha na frente do espelho do banheiro e ficou olhando para o próprio reflexo por um bom tempo. Havia algo naquilo que o desconfortava de um jeito que ele não conseguia nomear direito. Não era vergonha, era outra coisa. Era a consciência de que estava se preparando para fingir uma vulnerabilidade que muita gente vive de verdade, sem escolha, sem a opção de trocar de roupa e voltar para casa quando terminar. Ele tirou a blusa velha devagar e dobrou com um cuidado que não era necessário. Dona Maria estudou a rotina de Lúcia com a seriedade de quem está resolvendo um problema importante. Sabia que a nora ia ao mercado do bairro toda semana, sempre no mesmo período da manhã. Sabia o caminho que ela costumava fazer a pé quando o tempo estava bom. Escolheu uma rua que Lúcia obrigatoriamente passaria, com uma calçada larga, um banco de praça perto e movimento suficiente para não chamar atenção, mas não tão cheio a ponto de Lúcia passar sem ver. Neuza soube do plano 2 dias antes. Apareceu na hora do café, como sempre fazia, e Dona Maria contou com uma naturalidade que deixou Geraldo desconfortável. Neuza ficou animada demais. Disse que queria ir junto, que ficaria do outro lado da rua observando, que assim teriam uma testemunha do que acontecesse. Dona Maria concordou. Geraldo olhou para os dois e não disse nada, mas havia uma expressão no rosto dele que misturava resignação com algo parecido com tristeza. Na véspera do dia marcado, Geraldo tentou uma última vez. Esperou Dona Maria terminar de preparar o jantar, esperou a louça ser lavada, esperou o momento em que os dois estavam sentados na sala com o televisor ligado, sem nenhum dos dois realmente assistindo. Aí ele desligou o aparelho, virou para ela e disse que ainda dava para desistir, que não era fraqueza mudar de ideia, que às vezes a gente começa uma coisa sem perceber para onde ela pode levar. Dona Maria ficou olhando para a tela apagada por um momento. Depois disse algo que Geraldo não esperava. Disse que tinha medo, não de ser descoberta, não de passar vergonha na rua. Tinha medo de ver Lúcia passar sem parar.
Porque se isso acontecesse, ela não saberia como olhar para o filho de frente, não saberia como sentar à mesma mesa, não saberia como fingir que estava tudo bem quando o mundo inteiro tivesse desmoronado por dentro. Geraldo sentiu um aperto no peito que demorou para passar. Pegou a mão da esposa e ficou segurando sem dizer nada, e ela deixou. Ficaram assim por um tempo, em silêncio, com o peso daquilo tudo entre eles, e também com algo mais antigo e mais sólido, que era o peso de uma vida construída junto e de uma cumplicidade que sobreviveu a coisas muito mais difíceis do que aquela. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu muito. Na manhã seguinte, acordaram antes do sol. Vestiram as roupas velhas, sem falar. Dona Maria olhou para o espelho uma vez só e desviou o olhar rápido. Geraldo amarrou os sapatos velhos com uma lentidão que parecia proposital, como se cada segundo a mais que levasse fosse um segundo a mais antes de não ter mais volta. Saíram de casa com o céu ainda cor de chumbo. A rua estava quase vazia, só alguns trabalhadores apressados e o barulho distante de um caminhão de entrega em alguma esquina. Caminharam até o ponto de ônibus em silêncio e pegaram a primeira linha que passasse. Sentaram um do lado do outro, ombro a ombro, olhando pela janela embaçada enquanto a cidade acordava devagar ao redor. Geraldo olhou para a esposa num determinado momento durante o trajeto. Ela estava de frente para a janela, o queixo levemente erguido, aquela postura de quem está firme por fora, mas que ele conhecia bem o suficiente para saber que por dentro era diferente. Ele não disse nada, só ficou olhando por alguns segundos e depois virou de volta para a rua lá fora. Desceram 2 paradas antes do mercado e caminharam até a calçada que Dona Maria tinha escolhido. Era uma rua tranquila, com árvores altas dos 2 lados e um banco de praça encostado no muro de um comércio fechado. Eles se sentaram naquele banco com uma vagareza que não precisava ser fingida, porque os dois estavam pesados de verdade, cada um do seu jeito. Neuza já estava do outro lado da rua, encostada num poste, com um óculos escuro que ela claramente achava que a deixava irreconhecível. Geraldo viu e teve vontade de rir, mas o riso não saiu. As primeiras pessoas passaram. Um homem apressado com pasta debaixo do braço, uma mãe empurrando carrinho de bebê, 2 adolescentes com fone de ouvido. Ninguém olhou, ninguém parou, ninguém sequer diminuiu o passo. Dona Maria sentiu aquilo de um jeito que não esperava. Havia uma diferença enorme entre saber que pessoas invisíveis existem e por alguns minutos ser uma delas. Ela ficou olhando para aquele fluxo de gente passando, cada um dentro da própria vida, e sentiu um incômodo que foi crescendo devagar e ficou instalado no meio do peito sem pedir licença. Geraldo colocou a mão no joelho dela sem olhar. Ela não disse nada, mas não tirou a mão dele. E foi exatamente naquele momento, com os dois ali, sentados, imóveis, invisíveis para o mundo, que Dona Maria ergueu os olhos para o final da rua e viu uma figura conhecida saindo pela porta do mercado com uma sacola pesada na mão. Lúcia. Lúcia saiu do mercado com a sacola pesada na mão direita e o celular na esquerda. Estava relendo uma mensagem de Fábio, daquelas mensagens curtas que ele mandava no meio do dia só para dizer que estava pensando nela, e ela sorriu para a tela com aquele sorriso rápido de quem está feliz, mas está distraído demais para perceber que está feliz. Guardou o celular no bolso do casaco e ajeitou a sacola no braço. O sol estava fraco, daquele jeito de sol de manhã que ilumina sem aquecer, e a rua estava com aquele movimento tranquilo de dia de semana em bairro residencial. Ela não tinha pressa, tinha a manhã livre, o almoço para preparar e aquela leveza de quem conseguiu resolver tudo que precisava antes do meio-dia. Caminhou devagar pelo calçadão, desviando de uma bicicleta mal estacionada, cumprimentando com a cabeça a dona da floricultura que estava regando as plantas na calçada. Era uma rua que ela conhecia bem.
Passava por ali toda semana, quase sempre no mesmo horário, quase sempre com a mesma sacola. Foi por isso que não estranhou nada quando dobrou a esquina e entrou na Rua das Árvores Altas. Mas a alguns metros à frente havia algo diferente. 2 idosos estavam sentados num banco de praça encostado no muro, perto de um comércio fechado. Não era incomum ver pessoas sentadas ali. O banco existia exatamente para isso. Mas havia algo na postura dos dois que fez Lúcia diminuir o passo, antes mesmo de processar o motivo. O homem estava curvado para a frente, com os cotovelos nos joelhos e a cabeça baixa. A mulher estava com uma das mãos no peito, respirando de um jeito que parecia custoso. Ninguém ao redor estava prestando atenção. Lúcia parou. Ficou olhando por 2 segundos, aqueles 2 segundos em que a gente avalia se o que está vendo é real ou se está lendo errado a situação. Depois, guardou o celular, ajeitou a sacola no chão ao lado do banco e se abaixou na altura dos dois. "A senhora está bem?" Ela perguntou, olhando diretamente para Dona Maria. Dona Maria tinha ensaiado o que diria. Tinha planejado a voz, o tom, as palavras. Mas quando viu os olhos de Lúcia bem perto, diretos, sem impaciência, sem aquela pressa de quem está parando por obrigação e já quer ir embora, ela precisou de 1 segundo para encontrar a voz. "Acho que meu marido não está se sentindo bem", ela disse, com uma voz que tremia mais do que pretendia. Tentamos chamar um táxi, mas nenhum parou. Lúcia olhou para seu Geraldo. Ele estava com a cabeça baixa e havia algo no jeito que ele segurava as próprias mãos que parecia muito mais real do que fingimento, porque por dentro Geraldo estava sentindo coisas que não tinha planejado sentir. Estava envergonhado. Estava arrependido. Estava ali disfarçado de vulnerável diante da mulher que a esposa desconfiava. E a proximidade de Lúcia, a seriedade com que ela estava tratando aquilo, estava pesando dentro dele de um jeito difícil de aguentar. "O senhor consegue me dizer onde está sentindo?" Lúcia perguntou para ele, com uma calma que vinha de quem está acostumada a lidar com pessoas, a ler situações, a não entrar em pânico quando precisa pensar rápido. Geraldo levantou os olhos e olhou para ela. Por uma fração de segundo, o olhar dos dois se encontrou de um jeito que fez o coração dele apertar. Ela não o reconheceu. Claro que não. O boné descido, a blusa larga, a postura curvada, tudo tinha sido calculado para isso. Mas ele a reconheceu. E reconhecer a nora ali, preocupada de verdade, ajoelhada na calçada sem se importar com a roupa ou com o que as pessoas ao redor pensariam, foi como levar um balde de água fria em cima de uma certeza que ele nem sabia que tinha. "É o coração", ele disse, porque era a primeira coisa que veio. "Às vezes aperta assim." Lúcia não hesitou. Abriu a sacola, tirou uma garrafa de água que tinha comprado no mercado, destampou e ofereceu para ele. Depois tirou o celular do bolso e começou a buscar o número de uma unidade de saúde próxima. Enquanto buscava, perguntou se eles tinham alguém para chamar, se havia algum remédio que ele tomava, se aquilo tinha acontecido antes. As perguntas saíam em sequência, mas sem atropelo, com aquele ritmo de quem está coletando informação importante sem alarmar ninguém. Dona Maria ficou olhando para a nora sem conseguir desviar. Tinha esperado ver indiferença. Tinha esperado ver aquela pressa disfarçada de simpatia, o sorriso rápido de quem cumpre uma obrigação mínima e segue em frente. Tinha esperado, no fundo, que Lúcia confirmasse o que Neuza tinha dito, não porque queria que fosse verdade, mas porque uma parte dela já tinha se organizado em torno dessa versão. E desmontar essa versão significava desmontar muita coisa junto. O que ela estava vendo era diferente. Lúcia tinha colocado a sacola de lado como se aquilo fosse o menor dos problemas. Estava com o joelho no chão da calçada, o casaco aberto, o cabelo caindo para frente, enquanto se inclinava para ouvir Geraldo melhor. Não estava com pressa. Não estava com aquela expressão de esforço
de quem está fazendo algo custoso. Estava presente, completamente presente, como se aqueles dois idosos, que ela nunca tinha visto na vida, fossem as pessoas mais importantes daquele momento. Tem uma farmácia a 2 quadras, Lúcia disse, guardando o celular, e um posto de saúde a 5. Se o senhor não estiver se sentindo bem para andar, eu consigo um carro. Não precisa de tanto trabalho, Dona Maria disse, e a voz saiu mais baixa do que planejou. Não é trabalho nenhum, Lúcia respondeu simples, sem drama, sem performance. Do outro lado da rua, encostada no poste com o óculos escuro que não enganava ninguém que olhasse com atenção, Neuza estava imóvel. Tinha chegado animada, com aquela expectativa de quem vai assistir a uma confirmação. Tinha esperado ver Lúcia passar. Tinha se preparado para ser a testemunha do momento em que Dona Maria descobriria a verdade sobre a nora. Mas o que estava vendo não era isso. O que estava vendo era Lúcia ajoelhada na calçada, oferecendo água, fazendo perguntas, tratando 2 desconhecidos com uma atenção que Neuza sabia, lá no fundo, que ela mesma não teria tido. Ela tirou o óculos escuro devagar. Lúcia ficou ali por mais tempo do que qualquer pessoa esperaria. Quando Geraldo disse que estava se sentindo um pouco melhor, ela não levantou e foi embora. Ficou mais um pouco. Perguntou se eles moravam perto. Perguntou se tinham ido a pé. Quando soube que tinham pegado ônibus, ela disse que ia esperar com eles até conseguirem um meio de voltar, porque não queria deixá-los sozinhos naquele estado. Foi nesse momento que Dona Maria sentiu alguma coisa partir dentro dela. Não foi dramático, não foi um choro que veio de repente, não foi um colapso. Foi algo mais silencioso e mais profundo. Foi a sensação física de uma convicção que desmorona, de uma história que a gente contou para si mesmo por tanto tempo que esqueceu que era só uma história e que de repente se vê diante da realidade. E a realidade é completamente diferente. Ela olhou para as mãos de Lúcia, mãos que ela conhecia, mãos que tinham ajudado a arrumar a mesa do Natal, que tinham embrulhado presente de aniversário para Fábio, que tinham preparado comida e deixado na geladeira sem pedir reconhecimento. E agora estavam ali, na calçada, segurando a garrafa d'água na direção de um homem que ela não sabia que era o sogro. Geraldo sentiu a mão de Lúcia no ombro quando ela perguntou se ele precisava de apoio para se levantar. Uma mão firme, segura, sem cerimônia. E ele sentiu aquilo atravessar o disfarce, atravessar a blusa velha, atravessar anos de silêncio e de distância e chegar num lugar dentro do peito que ele não sabia que ainda estava disponível para ser tocado. Ele não conseguiu falar por alguns segundos. Lúcia interpretou como fraqueza física e ficou com a mão no ombro dele até ele dizer que estava bem. Depois se levantou, pegou a sacola do chão e perguntou mais uma vez se havia algo mais que pudesse fazer. Geraldo disse que não, que já estava melhor, que muito obrigado. Lúcia olhou para os dois por um instante, com aquele olhar de quem ainda está avaliando se pode ir embora com a consciência tranquila. E então fez uma coisa pequena que nenhum dos dois esperava. Abriu a sacola, tirou um pacote de biscoito que tinha comprado no mercado e deixou no banco ao lado de Dona Maria. Para o açúcar, ela disse com um sorriso rápido. Às vezes ajuda. E foi embora. Caminhou pela Rua das Árvores Altas sem olhar para trás, com a sacola agora mais leve de um item, os passos no mesmo ritmo de antes, o casaco aberto no vento fraco da manhã. Não sabia que tinha acabado de mudar alguma coisa. Não sabia que havia 2 pares de olhos acompanhando cada passo dela até dobrar a esquina e desaparecer. Quando a silhueta de Lúcia sumiu, Dona Maria ficou olhando para o ponto onde ela tinha estado por um tempo longo demais. O pacote de biscoito estava no banco ao lado dela. Ela não conseguia olhar para ele e não conseguia parar de olhar. Geraldo estava com a cabeça baixa de novo, mas dessa vez não era fingimento.
Do outro lado da rua, Neuza guardou o óculos escuro na bolsa e ficou parada, sem saber bem o que fazer com o que tinha acabado de ver. Havia chegado ali como testemunha de uma coisa. Estava saindo como testemunha de outra completamente diferente. E ela sabia, com aquela clareza incômoda que a gente sente quando não tem como escapar da própria consciência, que havia um papel que ela tinha desempenhado nessa história que agora pesava diferente. Dona Maria virou para o marido. Ele virou para ela. Nenhum dos dois disse nada. Mas havia uma pergunta no ar entre eles que não precisava de palavras, porque os dois já sabiam a resposta. Tinham sabido desde o momento em que Lúcia se abaixou na calçada sem hesitar. Tinham sabido quando ela ficou mais tempo do que precisava. Tinham sabido quando saiu deixando o biscoito para trás, sem pedir obrigado, sem esperar elogio, sem fazer daquilo uma história para contar. Dona Maria abaixou a cabeça. E ali naquela calçada comum, com o sol fraco de manhã batendo de lado e as árvores altas fazendo sombra no chão, ela chorou. Não de um jeito que chamasse atenção, não com soluço ou com drama. Chorou daquele jeito silencioso e fundo de quem está pagando uma conta que sabia que ia chegar, mas não sabia que ia doer tanto. Geraldo colocou o braço ao redor dela e ficou assim, quieto, deixando. E o pacote de biscoito ficou ali entre eles, no banco de madeira gasto pelo tempo, como a prova mais simples e mais devastadora de que a pessoa que eles tinham duvidado era exatamente quem nunca precisou provar que era. O caminho de volta para casa foi o mais longo que Dona Maria e seu Geraldo fizeram em anos, não pela distância, pela ausência de palavras. Pegaram o ônibus no mesmo ponto de antes, sentaram no mesmo banco, ombro a ombro como tinham vindo. Mas algo tinha mudado tão visivelmente entre eles que uma senhora sentada à frente olhou para os dois por um segundo com aquela expressão de quem percebe que entrou sem querer, num momento que não é seu, e desviou o olhar rápido. Geraldo ficou olhando pela janela o caminho todo. Dona Maria ficou olhando para as próprias mãos. Quando desceram no bairro e caminharam até a porta de casa, ele abriu o portão, esperou ela entrar, fechou atrás dos dois e foi direto para a cozinha. Encheu um copo d'água, bebeu devagar e ficou de costas para a porta por um tempo. Ouvia os passos de Dona Maria no corredor, ouvia o barulho da porta do quarto se abrindo e depois o silêncio. Ele lavou o copo, enxugou as mãos e ficou parado na cozinha sem ter o que fazer com as mãos ou com o que estava sentindo. Lá no quarto, Dona Maria tinha se sentado na beira da cama com as roupas velhas ainda no corpo. Não tinha trocado, não tinha feito nada. Tinha chegado, sentado e ficado olhando para o armário fechado à sua frente, como se ele fosse devolver alguma resposta que ela precisava. Ficou repassando cada detalhe. A sacola larga no chão, sem cerimônia, o joelho no chão da calçada, a garrafa de água, as perguntas feitas com calma, sem pressa, sem aquela impaciência disfarçada de educação, o tempo que Lúcia ficou sem precisar ficar, e o biscoito, aquele pacote de biscoito deixado sem explicação, sem esperar reconhecimento, sem transformar o gesto em história. Cada detalhe que voltava era uma camada a mais de algo que ela não estava conseguindo nomear direito, mas que pesava como culpa e ardia como vergonha. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Ela olhou. Era Neuza. Ficou olhando para o nome na tela por tempo suficiente para a chamada cair. Alguns segundos depois, uma mensagem. "E aí, o que achou? Me conta tudo." Dona Maria virou o celular com a tela para baixo e não respondeu. Foi a primeira vez em muitos anos que ela fez isso com Neuza. E no momento em que virou o celular, sentiu algo se organizar dentro dela, com uma clareza que ainda doía, mas que já era diferente do caos de antes. Era o começo de uma consciência. Pequena, desconfortável, mas presente. Geraldo bateu de leve na porta do quarto alguns minutos depois. Ela não respondeu.
Mas ele entrou assim mesmo, porque em décadas de casamento, ele tinha aprendido que às vezes, a pessoa que não responde é exatamente a pessoa que mais precisa de companhia. Ele sentou na beira da cama ao lado dela. Ficaram em silêncio por um tempo que nenhum dos dois mediu. Lá fora, um cachorro latiu uma vez e parou. Um carro passou devagar. O mundo continuava acontecendo com uma normalidade que parecia quase ofensiva diante do que os dois estavam carregando. Foi Dona Maria quem falou primeiro. Não foi um desabafo longo. Não veio com introdução. Ela simplesmente abriu a boca e disse, com uma voz que estava no limite entre firme e partida, que tinha errado, que tinha julgado sem provas, que tinha deixado outra pessoa plantar uma história dentro dela e tinha regado essa história todo dia sem questionar. Geraldo não disse que tinha avisado, não disse que sabia. Ficou quieto e deixou ela falar, porque conhecia a esposa bem o suficiente para saber que aquilo estava custando caro e que interromper seria desperdiçar algo que ela raramente dava a alguém, que era a versão verdadeira do que estava sentindo. Quando ela terminou, ele pegou a mão dela. Ela deixou e desta vez os dedos se fecharam em volta da mão dele, com uma força que dizia mais do que qualquer palavra que ela tivesse usado. A gente precisa consertar isso, ele disse. Eu sei, ela respondeu, mas ainda não sei como. Eles ficaram assim por um tempo, sentados na beira da cama com as roupas velhas do disfarce, que de repente pareciam o símbolo mais preciso de tudo que tinha dado errado naquela manhã. Duas pessoas boas que tinham feito uma coisa ruim com as melhores intenções do mundo e que agora precisavam encontrar um jeito de desfazer algo que não se desfaz simplesmente pedindo desculpa. O telefone de Geraldo tocou. Era Fábio. Geraldo olhou para Dona Maria antes de atender. Ela fez um gesto leve com a cabeça. Ele atendeu. Fábio ligava para dar boa tarde. Aquela ligação rápida que ele fazia quase todo dia, que durava 3 minutos e servia para checar se os pais estavam bem sem precisar parecer que estava checando. Mas dessa vez, a voz dele tinha algo diferente. Uma leve preocupação que ele tentava disfarçar com o tom casual. Disse que Lúcia tinha chegado em casa mais quieta do que o normal, que tinha almoçado pouco, que estava no quarto descansando, que quando ele perguntou se estava tudo bem, ela disse que sim, mas do jeito que as pessoas dizem que sim quando não está. Fábio disse que não sabia se era cansaço, se era alguma coisa do trabalho, mas que achou estranho porque ela tinha saído de casa bem disposta de manhã. Geraldo ouviu tudo aquilo com o rosto fechado, sentado na beira da cama, ao lado da esposa que estava ouvindo a conversa pelo silêncio do marido. Ela vai ficar bem, Geraldo disse, e a voz saiu mais grave do que pretendia. Quando desligou, ficou com o telefone na mão por um momento. Depois olhou para Dona Maria e disse o que os dois já estavam pensando, mas nenhum tinha colocado em palavras ainda. Lúcia estava abalada. Não sabia por quê, mas estava. E eles sabiam o que tinha acontecido naquela manhã, que poderia ter chegado até ela de alguma forma, num sentimento que ela não conseguia identificar, mas que estava ali, sentado no peito dela, do mesmo jeito que estava sentado no peito dos dois. Dona Maria levantou da cama, foi até o banheiro, lavou o rosto com água fria e ficou olhando para o próprio reflexo no espelho por um tempo. Depois voltou para o quarto, abriu o armário, tirou as roupas velhas e dobrou cada peça com um cuidado desnecessário. Não jogou fora. Guardou, como quem guarda uma lembrança que dói, mas que não quer perder, porque a dor também ensina. Naquela noite, à mesa do jantar, Geraldo e Dona Maria comeram em silêncio. Não era o silêncio pesado de antes, era outro tipo de silêncio. O tipo que fica depois que a tempestade passa e a gente ainda está avaliando o estrago, mas já sabe que vai reconstruir. No meio do jantar, sem olhar para o marido, Dona Maria disse uma coisa que Geraldo não esqueceria mais. Disse que a pior parte não tinha sido ver Lúcia agir daquele jeito na calçada.
A pior parte tinha sido perceber que ela mesma, em toda a vida, não sabia se teria feito o mesmo, se teria parado, se teria ficado, se teria deixado o biscoito sem esperar que alguém visse. Geraldo parou com o garfo no ar. Ficou olhando para a esposa e havia nos olhos dela algo que ele raramente tinha visto em todos aqueles anos juntos. Não era arrependimento. Era algo mais fundo que isso. Era a consciência de que, às vezes, a gente passa a vida julgando os outros para não precisar se olhar no espelho com honestidade. Ele não respondeu. Não precisava. Lá do outro lado da cidade, Lúcia dormia sem saber de nada. Sem saber que 2 idosos numa calçada tinham ido para casa com o coração virado. Sem saber que um pacote de biscoito tinha dito mais sobre ela do que qualquer palavra que ela pudesse ter escolhido. Sem saber que a história que estava sendo escrita naquela família ainda tinha capítulos que ninguém estava preparado para enfrentar. E sem saber que o maior deles ainda estava por vir. Fábio percebeu que algo tinha mudado antes mesmo de conseguir nomear o quê. Não foi numa conversa. Não foi numa discussão. Foi num domingo à tarde, num almoço que deveria ser comum, quando ele olhou para a mesa e viu sua mãe evitando os olhos de Lúcia com uma consistência que não era natural. Não era a frieza de antes, aquela distância educada que ele tinha aprendido a ignorar ao longo dos anos. Era outra coisa, era o comportamento de alguém que está carregando algo e não sabe onde colocar. Lúcia estava quieta do outro lado da mesa. Respondia quando perguntavam, sorria quando era necessário, mas havia uma contenção nela que Fábio conhecia bem. Era o jeito que ela ficava quando estava processando alguma coisa por dentro e ainda não tinha decidido o que fazer com isso. Seu Geraldo foi o único que tentou manter uma conversa real. Perguntou sobre o trabalho de Lúcia, ouviu a resposta com uma atenção que parecia quase exagerada, como se estivesse tentando compensar alguma coisa com presença. Lúcia respondeu, olhando para ele com um leve estranhamento que passou rápido, mas que Fábio captou do canto do olho. O almoço terminou mais cedo do que o costume. Lúcia ajudou a recolher os pratos, disse que estava com dor de cabeça e foi esperar Fábio na sala. Dona Maria ficou na cozinha lavando a louça, com uma energia que não era de quem estava bem. Geraldo ficou sentado à mesa com o café na mão, olhando para a xícara. No carro, voltando para casa, Fábio esperou Lúcia falar primeiro. Ela não falou. Ficou com o rosto virado para a janela, o cotovelo apoiado na porta, os dedos perto da boca num gesto que ela fazia quando estava tentando organizar os pensamentos antes de deixá-los sair. Ele esperou mais um pouco. Depois disse o nome dela. Ela virou. E havia nos olhos dela algo que ele não esperava ver. Não era mágoa, não era raiva, era cansaço. O tipo de cansaço que não vem de uma noite mal dormida, mas de um esforço longo e silencioso que a pessoa faz sozinha, sem reclamar. Até o dia em que não consegue mais esconder que está carregando peso demais. Ela disse, com aquela voz baixa de quem escolhe cada palavra com cuidado, que estava tentando, que sempre tinha tentado. Que não sabia o que havia feito de errado, mas que sentia, com uma clareza que já não conseguia ignorar, que nunca seria bem-vinda de verdade naquela família. Que talvez o problema não fosse o que ela fazia ou deixava de fazer. Que talvez o problema fosse simplesmente ela. Fábio sentiu aquelas palavras chegarem num lugar fundo. Não respondeu na hora. Precisava de um segundo para não dizer algo no calor, algo que não ajudasse. Respirou, colocou a mão sobre a mão dela e disse que ela estava errada, que ela era a melhor parte de tudo que ele tinha construído, que ele ia resolver. Lúcia olhou para ele com um carinho que tinha dentro uma tristeza que ela não conseguia esconder completamente. E disse, com uma gentileza que machucou mais do que qualquer acusação, que ela não precisava que ele resolvesse. Precisava que aquilo simplesmente parasse. Naquela noite, depois que Lúcia dormiu, Fábio ficou sentado na sala no escuro por um longo tempo. Havia uma coisa que estava incomodando desde o almoço e que ele tinha tentado afastar,
mas que continuava voltando. O jeito que Geraldo tinha olhado para Lúcia durante o almoço não era o olhar de quem está desconfortável com a nora. Era o olhar de quem está desconfortável consigo mesmo. Havia uma culpa ali que Fábio conhecia, porque tinha crescido observando o pai e sabia distinguir quando ele estava quieto por natureza e quando estava quieto por peso. Algo tinha acontecido. Ele não sabia o quê, mas sabia que havia uma história que não estava sendo contada. Ligou para o pai na manhã seguinte, cedo, antes que Lúcia acordasse. Geraldo atendeu no segundo toque, o que já era incomum, porque o pai era daqueles que deixava o telefone tocar enquanto terminava o que estava fazendo. Atender rápido significava que estava esperando. A conversa começou com perguntas pequenas, mas Fábio foi direto ao ponto mais rápido do que planejava. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa, se havia algo que ele precisava saber, se alguém tinha dito ou feito algo que estava afetando Lúcia sem que ela soubesse. Geraldo ficou em silêncio por alguns segundos, e aquele silêncio disse tudo que as palavras ainda não tinham dito. Não era o silêncio de quem não tem o que responder. Era o silêncio de quem tem muito a responder e está avaliando por onde começar, ou se deve começar. Fábio conhecia aquele silêncio. Tinha crescido aprendendo a lê-lo. Pai, ele disse, com uma firmeza que não tinha raiva, mas que não aceitava desvio. Me fala. Geraldo disse que havia uma conversa que precisava acontecer, mas que não era sua para contar sozinho, que envolvia a mãe, que as coisas não eram o que pareciam ter sido, e que Fábio precisava ter paciência, porque havia mais camadas naquilo do que ele conseguiria explicar em uma ligação. Fábio desligou com o coração acelerado e a cabeça cheia de perguntas que ainda não tinham forma definida. Foi até a casa dos pais, naquela mesma tarde. Lúcia não sabia. Ele disse que tinha um compromisso rápido, e foi. Dona Maria abriu a porta e, quando viu o filho, soube na hora que Geraldo tinha falado alguma coisa. Deixou ele entrar sem dizer nada. Os três se sentaram na sala, e por um momento ninguém começou. Havia um peso no ar que era quase físico. Foi aí que Fábio mencionou Neuza. Não como acusação. Mencionou de passagem, dizendo que tinha lembrado que Neuza tinha comentado uma história sobre Lúcia semanas atrás, e que na época ele não tinha dado importância, mas que agora estava ligando os pontos. Dona Maria fechou os olhos por um segundo. Geraldo olhou para o chão, e Fábio entendeu naquele momento, sem precisar que ninguém confirmasse em voz alta, que a história de Neuza tinha sido o começo de algo. Não sabia ainda o tamanho do que tinha acontecido depois, mas sabia que havia uma linha direta entre o que Neuza tinha plantado e o cansaço nos olhos de Lúcia na noite anterior. Quanto dessa história partiu de Neuza? Ele perguntou, olhando para a mãe. Dona Maria abriu a boca, fechou, olhou para as mãos, e antes que ela respondesse, o celular de Fábio vibrou na mesa de centro. Era uma mensagem de Lúcia, curta, 3 linhas. Dizia que estava indo visitar os sogros, que precisava de uma conversa, que estava a caminho. Os três olharam para o celular ao mesmo tempo, e o silêncio que tomou conta da sala naquele momento era de um tipo que nenhum dos três tinha experimentado antes, porque em poucos minutos Lúcia chegaria sem saber que Fábio estava ali, sem saber que a conversa já tinha começado sem ela, e sem saber que estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo que ela pensava que entendia sobre os últimos meses da própria vida. O interfone tocou e os três na sala congelaram. Dona Maria foi até o interfone com passos lentos, como se cada metro entre ela e a porta fosse um segundo a mais para organizar o que estava sentindo. Apertou o botão. A voz de Lúcia veio pelo aparelho com aquela clareza fria dos interfones antigos, dizendo apenas que era ela. Dona Maria disse para entrar e soltou o botão devagar, como se soltar rápido pudesse fazer alguma diferença. Fábio se levantou do sofá.
Dona Maria virou para ele com um olhar que pedia algo que ela não conseguia colocar em palavras. Ele entendeu assim mesmo. Foi para o corredor e esperou. Lúcia entrou pelo portão, atravessou o pequeno jardim da frente e quando a porta principal se abriu e ela viu o marido ali parado no corredor, ela parou. Ficou olhando para ele por um segundo com aquela expressão de quem está recalculando tudo que tinha planejado dizer. Fábio não disse nada. Só abriu levemente os braços e ela foi até ele. E ficaram assim por um momento, abraçados no corredor estreito da casa dos sogros, enquanto Dona Maria e seu Geraldo esperavam na sala sem fazer barulho. Quando Lúcia se afastou, havia nos olhos dela uma resolução que o abraço não tinha dissolvido. Ela tinha vindo com algo para dizer e ainda ia dizer. Entraram na sala juntos. Lúcia viu Geraldo sentado na poltrona e o cumprimentou com um aceno de cabeça. Sentou no sofá ao lado de Fábio. Dona Maria sentou na cadeira em frente, com as mãos entrelaçadas no colo, a postura ereta de quem está se preparando para algo que sabe que vai custar. Por um momento, ninguém começou. Foi Lúcia quem abriu. Disse que não tinha vindo para discutir. Disse isso primeiro, com uma calma que era real, não performática, porque ela tinha passado dias organizando aquilo por dentro e tinha decidido que não viria com raiva. Disse que tinha vindo porque estava cansada de viver com a sensação de que havia algo errado que ninguém nomeava e que preferia ouvir a verdade, por mais difícil que fosse, do que continuar vivendo dentro de um silêncio que estava pesando mais do que qualquer palavra poderia pesar. Dona Maria ouviu tudo aquilo sem desviar o olhar, e quando Lúcia terminou, ela não se defendeu, não explicou, não justificou. Fez algo que Fábio, em toda a vida, tinha visto a mãe fazer poucas vezes. Ela pediu desculpa, não com rodeios, não com mas. Pediu desculpa olhando direto para a nora com uma voz que tremia levemente, mas que não fugiu nenhuma vez. Disse que tinha ouvido uma história, que tinha deixado essa história entrar e criar raiz sem questionar. Que havia uma parte dela, a parte mais difícil de admitir, que tinha escolhido acreditar, porque era mais fácil do que olhar para o próprio preconceito. Porque desde o começo havia algo em Lúcia que intimidava Dona Maria de um jeito que ela nunca tinha conseguido admitir para si mesma. Não era maldade, não era desonestidade, era o oposto disso. Lúcia era tudo que Dona Maria tinha ensinado o filho a buscar e havia uma parte irracional e envergonhada dentro dela que interpretou isso como ameaça, como competição, como a possibilidade de que o filho amasse a esposa de um jeito que não sobrasse mais o mesmo espaço para a mãe. A sala ficou em silêncio depois daquilo. Fábio olhou para a mãe com uma expressão que tinha confusão e reconhecimento ao mesmo tempo. Geraldo ficou com os olhos no chão. E Lúcia ficou olhando para Dona Maria por um tempo que pareceu longo, com aquela expressão de quem está recebendo uma informação que muda a forma como tudo que veio antes faz sentido. Então, Dona Maria contou sobre o teste, contou tudo, o disfarce, a calçada, Neuza do outro lado da rua, cada detalhe. E a voz dela foi ficando mais baixa à medida que contava. Não de vergonha que se esconde, mas de vergonha que se entrega. Quando terminou, havia lágrimas descendo pelo rosto dela, e ela não tentou esconder. Fábio estava imóvel no sofá. Lúcia ficou quieta por um momento que pareceu longo para todo mundo na sala. E então, ela disse uma coisa que ninguém esperava. Disse que sabia, não sobre o teste em si, mas sobre aqueles dois idosos na calçada. Ela sabia que alguma coisa tinha ficado. Disse que naquele dia, quando foi para casa mais quieta, quando Fábio perguntou e ela disse que estava bem e não estava, o que ela estava sentindo não tinha nome certo. Era uma presença. A sensação de que aquele encontro tinha importado de um jeito que ela não conseguia explicar, com duas pessoas que ela nunca tinha visto e provavelmente nunca veria de novo. Disse que tinha pensado naqueles dois idosos por dias, que tinha ficado preocupada com o senhor que estava passando mal,
que tinha rezado por eles 2 vezes, como rezava por qualquer pessoa que cruzava o caminho dela em situação difícil. Porque era assim que tinha aprendido. Porque era assim que alguém muito importante na vida dela tinha ensinado. E foi aí que Lúcia parou, respirou fundo e contou. Disse que a avó tinha criado ela sozinha desde os seus 4 anos. Que a mãe tinha ido embora e o pai nunca tinha ficado. E que a avó, uma senhora de mãos calejadas e voz firme, tinha assumido aquela criança sem pedir ajuda de ninguém e sem reclamar de nada. Que durante toda a infância e adolescência, a avó tinha um hábito que Lúcia demorou anos para entender completamente. Toda vez que passavam por alguém em dificuldade na rua, a avó parava, sempre, sem exceção. Não importava se estavam com pressa, se chovia, se era tarde, ela parava, olhava nos olhos da pessoa e perguntava o que precisava. E dizia para Lúcia, toda vez, a mesma frase. Disse que a avó falava assim, que a gente nunca sabe quem está do outro lado da dificuldade. E que o mínimo que um ser humano pode fazer pelo outro é não fingir que não viu. A avó tinha partido alguns anos atrás. E desde então, toda vez que Lúcia passava por alguém precisando de ajuda e parava, era como se estivesse honrando algo, como se estivesse devolvendo ao mundo um pouco do que aquela mulher pequena e forte tinha deixado nela. Geraldo levantou da poltrona e saiu da sala. Ninguém disse nada. Todo mundo entendeu. Ele foi para o quintal, ficou de costas para a porta dos fundos e ficou olhando para o jardim que ele mesmo tinha plantado anos atrás, com as mãos nos bolsos e os ombros levemente curvados. Ficou assim por um tempo, sozinho com aquilo tudo, deixando passar do jeito que alguns sentimentos precisam passar, sem público, sem palavras, sem pressa. Na sala, Dona Maria tinha se levantado da cadeira e estava de pé na frente de Lúcia. As duas se olhavam. Dona Maria abriu os braços e Lúcia foi. Fábio olhou para os 2 lados da sala, viu a mãe e a esposa abraçadas no meio da sala e levantou devagar. Foi até a porta do quintal, viu o pai de costas, os ombros curvados, o jardim à frente. Chegou perto sem fazer barulho e ficou ao lado dele. Geraldo não virou, mas colocou a mão no ombro do filho. E Fábio colocou a mão sobre a mão do pai. E os 2 ficaram assim, olhando para o jardim, enquanto dentro da casa alguma coisa que estava quebrada há muito tempo começava, devagar, a se consertar. As semanas que se seguiram àquela conversa na sala foram diferentes de tudo que a família tinha vivido antes. Não foi uma transformação instantânea, daquelas que acontecem só em história e que a vida real raramente confirma. Foi algo mais lento, mais honesto, mais parecido com o jeito que as coisas verdadeiras costumam acontecer. Tijolo por tijolo, olhar por olhar, gesto por gesto. Dona Maria acordava mais cedo do que o costume e ficava um tempo na cozinha antes de qualquer coisa, com o café na mão e os pensamentos organizando o dia. Era um hábito novo, ou talvez um hábito antigo que tinha voltado com outro significado. Ela ficava ali, quieta, e pensava em Lúcia. Não com culpa, porque a culpa ela tinha entregado naquela tarde na sala e não tinha pegado de volta. Pensava com aquela atenção nova de quem está aprendendo a enxergar alguém que sempre esteve na frente e nunca tinha sido realmente visto. Ligou para a nora numa manhã, sem ocasião especial, sem motivo declarado. Lúcia atendeu com uma surpresa discreta na voz. Dona Maria disse que estava fazendo aquela receita de quibe que Fábio gostava e que ia fazer em dobro, e perguntou se podia deixar uma marmita para eles. Lúcia ficou em silêncio por um segundo, depois disse que sim, que adoraria. Foi uma ligação de 3 minutos, mas Fábio, que estava do outro lado da sala quando Lúcia desligou, viu a esposa ficar olhando para o telefone com um sorriso pequeno e úmido, que ele não sabia bem como descrever, mas que guardou dentro de si como se fosse uma coisa preciosa. Geraldo, por sua parte, fez o que sempre fazia quando precisava processar algo grande. Foi para o jardim,
Passou dias reorganizando os canteiros, replantando mudas, aparando o que tinha crescido torto. Fábio apareceu numa tarde e ficou sentado no banco de madeira do quintal, observando o pai trabalhar, e os dois conversaram de um jeito que raramente conseguiam dentro de casa, sem paredes, sem sala, sem mesa no meio. Só os dois e a terra e o barulho baixo da rua lá fora. Geraldo disse, mexendo na terra com a pazinha sem olhar para o filho, que havia uma coisa que ele precisava que Fábio soubesse. Disse que nunca tinha duvidado de Lúcia, que havia tentado falar, havia tentado segurar, mas que não tinha sido firme o suficiente quando precisava. E que isso também era uma forma de ter errado, mesmo sem querer. Fábio ficou quieto ouvindo. Geraldo continuou. Disse que homem nenhum deveria ficar em silêncio quando vê alguém sendo julgado injustamente. Não importa quem esteja fazendo o julgamento. Que o silêncio que parece prudente, às vezes, é só covardia com o nome mais bonito. Fábio olhou para o pai por um longo tempo. Depois disse que o pai era o homem mais honesto que ele conhecia. Geraldo não respondeu, mas ergueu os olhos do canteiro por um segundo e havia neles algo que era ao mesmo tempo orgulho e gratidão, e a leveza de quem acabou de pousar um peso que estava carregando havia tempo demais. Foi numa tarde comum, 3 semanas depois daquela conversa, que Neuza apareceu. Ela chegou sem avisar, como sempre fazia, mas dessa vez havia algo diferente no jeito que tocou o portão. Menos certeza. Dona Maria foi atender e as duas se encontraram na calçada da frente, de pé, sem o ritual de costume de entrar e sentar e tomar café. Neuza estava diferente. Não havia a animação de sempre, aquela energia de quem chega com novidade. Havia uma contenção que Dona Maria reconheceu, porque era parecida com a contenção que ela mesma tinha sentido nas semanas anteriores. A contenção de quem está carregando uma consciência incômoda e não sabe bem o que fazer com ela. Neuza disse que tinha ficado pensando, que havia coisas que ela tinha contado que talvez não fossem tão certas quanto ela tinha apresentado. Que talvez tivesse visto a situação de um ângulo e concluído mais do que o ângulo permitia. Não usou a palavra mentira. Não disse que tinha inventado. Mas disse o suficiente para que Dona Maria entendesse que havia uma revisão acontecendo ali, ainda que pequena, ainda que tardia. Dona Maria ouviu tudo com aquela calma nova que tinha chegado para ficar. Quando Neuza terminou, ela disse uma coisa simples. Disse que o que tinha acontecido depois daquelas histórias era responsabilidade dela, não de Neuza. Que ela era adulta, que tinha escolhido acreditar, que tinha escolhido agir e que as consequências daquelas escolhas eram dela para carregar. Neuza ficou olhando para ela com uma expressão que misturava alívio com algo parecido com vergonha. Dona Maria disse mais uma coisa antes de encerrar a conversa. Disse sem dureza, mas sem rodeio, que havia um tipo de amizade que alimentava o melhor das pessoas e outro tipo que alimentava o pior. E que ela estava velha demais para continuar alimentando o que não precisava crescer. Neuza foi embora sem tomar café. E Dona Maria ficou na calçada por um momento, olhando para a rua, sentindo o peso daquela conversa se assentar dentro dela, com uma paz que ela não esperava sentir tão rápido. A cena que ninguém planejou aconteceu num sábado de manhã, algumas semanas depois. Dona Maria tinha pedido para Lúcia ir com ela resolver uma coisa perto do centro. Lúcia foi sem perguntar muito, porque havia entre elas um jeito novo de estar juntas que ainda era cuidadoso, ainda era delicado, mas que já não tinha o peso de antes. Pegaram o ônibus, desceram no centro, resolveram o que precisavam resolver. E no caminho de volta, Dona Maria parou. Lúcia percebeu que a sogra tinha ficado para trás e virou. Dona Maria estava parada na calçada, olhando para um banco de praça encostado no muro de um comércio. Não era o mesmo banco da Rua das Árvores Altas, mas era parecido. Madeira gasta, encosto simples, aquele jeito de banco que existe em toda a cidade,
e que ninguém repara, a não ser que tenha um motivo para reparar. Sentada naquele banco, havia uma senhora de idade sozinha, com uma sacola no colo e uma expressão de quem estava descansando mais do que precisava, porque não tinha muita pressa de chegar em lugar nenhum. Dona Maria ficou olhando por um segundo. Depois, olhou para Lúcia. E, sem precisar de palavra nenhuma, as duas se aproximaram do banco. Lúcia foi na frente, se abaixou na altura da senhora e perguntou se estava bem, se precisava de alguma coisa. A senhora sorriu com aquele sorriso de quem não esperava ser visto e ficou contente em ter sido. Disse que estava bem, que só estava descansando o joelho, que morava a 2 quadras. Lúcia perguntou se queria companhia até em casa. A senhora disse que sim. As 3 foram juntas pela calçada, Lúcia de um lado, Dona Maria do outro, a senhora no meio com a sacola no colo e uma conversa leve de quem está feliz com pouco. Quando chegaram na porta da casa da senhora, ela agradeceu com uma sinceridade simples e direta que não precisava de floreio nenhum. Entrou, fechou o portão e foi embora para dentro da própria vida. Dona Maria e Lúcia ficaram na calçada, uma do lado da outra, em silêncio. Foi Dona Maria quem falou. Disse com uma voz baixa que não estava tentando ser bonita, apenas estava sendo verdadeira, que entendia agora, que tinha levado tempo demais, que tinha custado caro para todo mundo, mas que entendia que o que a avó de Lúcia tinha ensinado não era uma regra nem um princípio, era uma forma de viver, e que era a forma mais corajosa que ela tinha visto em muito tempo. Lúcia olhou para a sogra. E havia nos olhos dela algo que não era mais mágoa, não era mais cansaço. Era o começo de algo que ainda estava aprendendo o próprio nome, mas que tinha a textura da paz e o peso da coisa real. Ela pegou a mão de Dona Maria, e as duas voltaram para casa juntas, pela calçada comum de uma rua qualquer, sem pressa, sem peso, com aquele silêncio que só existe entre pessoas que finalmente se encontraram de verdade. Porque às vezes o amor não começa com um grande gesto. Às vezes ele começa com alguém que para, que se abaixa, que pergunta o que você precisa e que fica, mesmo quando podia ir embora.